Olá, doutores! Como é que vocês estão? Muito bem-vindos essa noite, quase tarde, né? Noite de terça-feira. E nossa pauta de hoje são os novos rumos nas relações de trabalho para o agronegócio. A gente vai receber uma convidada muito especial, uma pessoa que já tem muitos anos de estrada, que é a doutora Lara von Dentz, que é especialista em direito empresarial e trabalhista, tem 25 anos de profissão de advogada, sobretudo com relação ao direito. Ela atua em Sorriso, no Mato Grosso, desde 2010. E ela já chegou aqui. Eu vou convidá-la para a gente conversar um pouco sobre esse tema, né? Vou convidar para a gente conversar um pouquinho. Quero convidar todos a participar também da nossa live, enviando perguntas, colocando questões pertinentes ao tema. Principalmente, tudo bom, doutora Lara? Tudo bem? E você, Daniela? Tudo em paz, tudo em paz. Como é que tá aí Sorriso? Como é que tá Mato Grosso? Essa terra quente, e linda? Essa terra está se adaptando, né, às novas circunstâncias, né, que o Covid está nos exigindo e fazendo com que a gente se readapte, né, se reinvente a cada dia. Perfeito. Doutora Lara é uma querida. A gente teve, inclusive, tem um tempo que a gente não se fala, não se veio, mas assim, eu tinha que convidá-la primeiro porque eu entendo que o agronegócio é um setor de muita importância econômica para o país e também é um setor renegado, por incrível que pareça, principalmente com relação ao direito. Tem poucas normatizações e a gente tenta aproveitar o máximo do mercado tradicional a área do agronegócio. E hoje, principalmente agora nessa época de Covid, né, doutora? Digamos assim, que está levando a economia nas costas. Podemos dizer isso, que é o setor produtivo que está levando nossa economia. Há bastante tempo, na verdade, né, Daniela, a gente sabe que o nosso PIB tem sido mantido, né, à base do agronegócio. E nem sempre, né, esse segmento recebe, né, dos governantes a atenção merecida, né? Mas estamos trabalhando, né? Estamos. Doutora, fala um pouquinho da sua atuação nessa área do direito no agronegócio. Fala um pouquinho dela para a gente introduzir o nosso tema de hoje. Sim, eu venho de Blumenau, Santa Catarina, estou no Mato Grosso há 10 anos. E desde que vim para o Mato Grosso, então, tendo em vista, né, que a economia local ela é baseada no agronegócio, eu acabei me voltando também para esse segmento, né, e dedicando meus estudos a isso. Venho trabalhando há bastante tempo com as ações trabalhistas. Aqui no Mato Grosso intensifiquei isso. Hoje, grande parte do meu trabalho é com as defesas de empresários e produtores aqui da nossa região. E é isso, né? Eu tenho me voltado a esse ramo, não só porque é um dos grandes elementos da nossa economia local, mas também porque é uma matéria extremamente instigante. É como você falou, não temos, né, o tratamento adequado, não temos legislações que atendam às necessidades e às peculiaridades do agronegócio. E por isso meu objeto de estudo vem sido esse, meu objeto de trabalho também. Perfeito. Deixa eu só pedir uma coisa, porque a gente sabe da importância do agronegócio, inclusive com relação ao PIB. Como é que, porque digamos assim, a reforma trabalhista mexeu muito com as questões do agronegócio, com a reforma de 2017. Como é que impactou os custos desses empreendimentos rurais? Na verdade, Daniela, o que eu percebo é que a reforma trabalhista ela tem uma série de oportunidades, uma série de possibilidades que os empresários e também os produtores rurais, né, que também atuam na qualidade de empresários, eles podem aproveitar. O que eu observo é que a grande maioria não fez a adequação dos seus contratos. Eles estão mantendo os contratos nos exatos termos que vinham fazendo antes da reforma, sem fazer aditivos naqueles contratos que tiveram início anterior à reforma, e os posteriores também não vêm sendo adequados. Portanto, eu percebo uma série de oportunidades, né, para reduções de custos, uma série de oportunidades, né, para tornar mais viável a atividade,
e que nem sempre os produtores, né, empresários têm utilizado. Perfeito. E agora com o Covid, com essas mudanças legislativas, principalmente com relação às mudanças trabalhistas, né? Porque a gente viu que Sim. provocou, inclusive, mudanças polêmicas, né? Como é que como é que essas mudanças estão sendo implementadas no setor do agronegócio? Na verdade, Daniela, o que eu também percebo é que algumas das oportunidades também não estão sendo utilizadas, né? No caso do agronegócio especificamente, são atividades essenciais. Portanto, em termos de paralisação, não houve nenhuma alteração, né? Mas existem outras alterações, como é o caso do banco de horas, por exemplo, que é algo que para mim é extremamente importante para a atividade do agronegócio. Haja vista que a gente tem essa questão da sazonalidade, né? Aqui nós temos safras, 2 safras por ano em geral, né? Alguns produtores têm até 3 safras no ano, e isso faz com que no período de safra tenha um trabalho extremamente intenso, né? E fora desse período, acaba tendo, na entre safra, acaba tendo uma redução de necessidade de trabalho, né? Então, por exemplo, tanto na reforma trabalhista como nas medidas provisórias que tratam do Covid, tratam da possibilidade de instituição do banco de horas, né, que é uma das oportunidades que eu acho que cabe muito bem ao agronegócio, na perspectiva, né, de poder compensar as horas em excesso de um dia, de um período, com as folgas ou redução de jornada em outros períodos, né? O Covid também vem trazendo uma nova adaptação para todos, não é só para o agronegócio, né, para todos os empresários, que é essa necessidade de seguir os protocolos, né? Os protocolos recomendados pelas organizações mundiais de saúde, nacionais de saúde, estaduais e municipais, que exigem que a gente tenha um novo tratamento. Não temos mais a possibilidade de trabalhar como antigamente se trabalhava, né? Como estamos agora nós as duas aqui conversando, sem máscara, né? Isso hoje já não é mais possível, né? Quando tiver outras pessoas, então existe toda essa necessidade de adequação. Você falou nessa questão, vamos falar da segurança do trabalho, porque a gente já entra e já mata essa equação. Que medidas os produtores rurais vêm tomando para garantir essa segurança, né? Essa segurança recomendada pelo Ministério da Saúde e fiscalizada pelo Ministério do Trabalho, cada vez mais exigindo. Sim, o que eu vejo, Daniela, é que existe uma série de medidas que precisam ser tomadas e que precisam ser registradas, né? O que nós estamos vendo todos os dias na televisão, né? O uso de máscara, inclusive no Mato Grosso, ela é obrigatória, em qualquer circunstância, a pessoa não estando em casa, ela deve usar as máscaras. A questão do uso do álcool gel e álcool 70, né? A intensificação da higienização dos ambientes laborativos, isso é fundamental, né? Inclusive a questão de banheiros, a questão de locais onde há um fluxo maior de trabalhadores, é fundamental, né, que seja feita a higienização constante. E a questão da higienização das mãos, né, que é outra questão muito importante, não só com o álcool, mas água e sabão mesmo, e o treinamento dos trabalhadores para isso. O que me preocupa não é exatamente seguir esses protocolos, que me parece que isso já está bastante claro, mas o que me preocupa é que a maior parte dos empregadores e produtores rurais, em especial, não estão fazendo uso dos registros, que é fundamental, né? A partir do momento que existem normas de segurança do trabalho ampliadas, como é o caso agora da pandemia, essas questões devem ser tratadas como normas de segurança, tal como qualquer outra, como qualquer uso de qualquer outro IPI. Então, o produtor rural, em geral, né, o trabalhador rural, em geral, ele usa botas, capacete, dependendo da atividade, óculos, né, dependendo da atividade, protetor auricular, e agora ele precisa usar máscara e precisa usar o álcool gel. Só que o que está acontecendo, o que eu percebo, é que esse registro não está sendo feito. A ficha de EPI deve fazer constar o uso dessas máscaras, o fornecimento e o uso
o fornecimento e o uso do álcool gel e o álcool 70 e essas outras medidas de controle coletivo, né, que é a higienização dos ambientes de todos os trabalhadores. Então, a dica que fica aqui é que sejam utilizados esses registros, né, sejam feitos, isso tanto no meio rural, quem trabalha nas máquinas agrícolas, como as cozinheiras que trabalham nas cantinas, enfim, todos os produtores que estão envolvidos na produção. O mesmo com relação aos caminhoneiros, né? Nós temos uma grande gama de caminhoneiros que se ativam para o agronegócio, aqui na nossa região a grande maioria se ativa com isso, e é preciso que também esses trabalhadores, né, sejam protegidos e tenham à sua disposição as máscaras e o álcool, né, assim como os outros equipamentos de proteção, como botinas e capacetes. Doutora, recente, quer dizer, não é tão recente, mas também foram duas medidas que causaram um pouquinho de polêmica, e até entendo, porque o governo tomou medidas para prevenção, para proteção das empresas com relação a esse cenário de crise que está todo mundo enfrentando. O agronegócio, na verdade, ele é uma exceção no sentido de ser um setor emergencial e que precisa funcionar e tem que funcionar para que todo mundo, para que abasteça a alimentação de todo mundo, né? De todos nós. Senão a gente, como é que a gente fica em casa? Fica bem complicado. Como é que as medidas provisórias, aquela 927 e 936, impactou esses produtores rurais, esses empreendimentos? Então, Daniela, eu particularmente eu vejo algumas situações específicas que talvez até já estejam sendo utilizadas, né, por alguns produtores, né, algumas pessoas que trabalham para o agronegócio, em especial aquela dilação do pagamento das parcelas do FGTS, né? Isso também acontece com relação às parcelas previdenciárias, né? Houve uma prorrogação do prazo para esses recolhimentos, faz com que, então, o agronegócio não seja tão impactado economicamente, né? Por outro lado, essas medidas de dilação de prazo, elas implicam numa sobrecarga futura, e a gente não pode esquecer desse detalhe, né? Eu sempre avalio essa questão. Ok, temos mais prazo para pagar. No entanto, essa reserva precisa acontecer. Por quê? Porque ela vai ser cobrada logo aí na frente, né, programado hoje para outubro, né, deste ano, a prorrogação das parcelas, né. As outras medidas que seriam, né, que teria na 927, que seria a questão do teletrabalho, né, essa possibilidade de suspensão dos contratos, como acontece na 936, ou redução de jornada com redução proporcional dos salários, me parece que essas não afetam diretamente o agronegócio, na perspectiva de, em se tratando de atividade essencial, nós não temos a possibilidade de reduzir jornada, porque o trabalho é intenso, né? Nós estamos aí na época de safra, né? Aqui no Mato Grosso, nessa época, em geral, a colheita do milho. Então, nós não temos como parar agora, né? Então, essa possibilidade que foi dada aos demais empresários de redução de jornada, com redução proporcional dos salários e complementação desses salários pelo governo federal, ou a possibilidade de suspensão desses contratos, com a possibilidade de, então, transferência desse ônus para o governo federal, nesse momento, para o agronegócio, eu não vejo aplicabilidade, porque estamos, né, em pleno período de safra e como atividade essencial não paramos. Então, assim, para nós isso não muda muito, né? Mas muda essa possibilidade, né, dos encargos trabalhistas, né, e dos depósitos do FGTS poderem ser quitados mais para frente, né? Ter esse elastecimento no prazo, que eu acho que isso acaba ajudando, né? O agronegócio, Daniela... Não isenta, né? A gente tem que pagar as contas. Não isenta. É justamente essa a minha preocupação, porque quando chegar lá outubro,
nós teremos a parcela do outubro e mais a parcela atrasada, e aí vamos, né, fazendo essa compensação de pagamentos, né, sem juros, sem multas, ótimo, né, eu acho que é muito viável, mas para o agronegócio ela não tem tanta efetividade. Por quê? Porque nós estamos trabalhando, né, diferente a situação daquele empresário que eventualmente, lojista de shopping, né, que eventualmente está com seu estabelecimento fechado, né, em vista da impossibilidade de desenvolver sua atividade, né, embora isso não aconteça em todos os lugares, mas a gente sabe que alguns locais, né, as lojas de shopping estão fechadas. Então, esse empresário, sem sombra de dúvida, ele precisa desse prazo, né, porque senão ele não vai dar conta. Assim como ele também vai precisar, provavelmente, suspender, né, os contratos de trabalho, enfim. E isso tudo acho que foi muito importante. Acho que o governo demorou até para pensar nisso, né, e tornar efetiva isso, talvez até já tenha pensado, mas tornou efetivo, acho que com algum atraso, porque isso causou uma série de inseguranças, né, e teve muita gente que não paralisou as atividades por medo, lá no início, né, porque não tinha possibilidade, mas agora isso está estabilizado, né, mas o agronegócio, ele continua ativo, né. Essa é a grande riqueza da nossa região, né, Daniela? Porque como nós temos a nossa economia baseada no agronegócio, embora existam os comércios, as outras atividades, as prestações de serviço, como é o caso da advocacia mesmo, né, que vive de portas abertas e é necessário, então, né, que as pessoas pudessem estar trafegando para que isso, né, pudesse ser efetivo. Mas a verdade é que o nosso agronegócio, felizmente, nos segura aqui na nossa região com uma garantia muito diferente de outros locais, né, que são exclusivamente, né, comerciais, né, ou turismo, como acontece no Nordeste brasileiro, por exemplo, né, que eu imagino que esteja sofrendo bastante. Não, turismo, acho que todos os lugares que tem a atividade turística, tá todo mundo parado. Setor de aviação, parado, tem vários setores Isso, que isso. estão bem complicados, né? Mas você falou uma coisa interessante, que foi a questão da produção sazonal, que é uma característica do agronegócio, da maioria dos agronegócios, sobretudo aqueles ligados mais à parte de agricultura. E tendo, até, digamos assim, com base na reforma ou até nas MPs, né, existe essa possibilidade de contratar a mão de obra nesse formato de intermitência em função do período de produção, como é o caso que vocês estão fazendo agora, que vocês estão em colheita, ou seja, vocês estão contratando bastante gente por conta do período. Legalmente, como é que isso pode ser feito? Se pode, eu quero saber se pode, e legalmente como é que poderia ser feito, se pode, sim, claro. é possível sim, Daniela. Na reforma trabalhista trouxe a possibilidade dos contratos intermitentes. O que é isso? São aqueles contratos que podem ser ativados e suspensos de acordo com a necessidade da prestação de serviços ao empregador. É exatamente o que se amolda a nossa situação aqui do agronegócio, né? Nos períodos de safra temos grande necessidade de mão de obra, às vezes contratando mão de obra extra, né? Além daquilo que naturalmente atua nas fazendas, por exemplo, e nos períodos de entre-safra não há essa necessidade, né? O que se fazia antes? Se fazia o contrato de safra, né, que era permitido sem nenhuma inviabilidade pelo sistema jurídico nacional, mas fazia com que a gente tivesse sempre aquela movimentação de trabalhador com verbas rescisórias a serem quitadas, e aí aviso prévio, multa do FGTS, e isso acabava trazendo um custo muito mais alto ao produtor. O que a medida, a reforma trabalhista trouxe de inovação? A possibilidade de fazer os contratos intermitentes, a partir dos quais é possível você contratar o trabalhador para o período de safra, ele trabalha durante o período de safra, e no período de entre-safra, o contrato ficaria suspenso. E aí não há nenhum ônus para o empregador, não haverão encargos a serem custeados, não haverão salários a serem custeados, e posteriormente se retoma a atividade através, né, do chamamento do trabalhador aos serviços.
O que existe de requisito nisso? Chamar o trabalhador, eu recomendo sempre por escrito, né? Faz uma comunicação escrita, com 3 dias de antecedência, quando vai reativar o contrato, para que o trabalhador se apresente. E aí ele deve se apresentar nesse prazo de 3 dias, e aí já é apresentado nesse chamamento do trabalhador o prazo que ele vai se ativar novamente, o valor, né, que será quitado, inclusive com possibilidade de trabalhar com o pagamento de horas trabalhadas, não somente mensalista, como normalmente acontece. Então, é uma inovação importante, eu não vejo sendo muito utilizado no nosso ramo, eu ainda vejo a manutenção dos contratos de safra, o que me parece que não é razoável, já que existe todo o custo, né, das demissões, né, e também não existe vínculo, né, entre empregador e empregado para o momento que o produtor vai precisar, né, que é no caso do período de safras. Outra coisa importante, Dani, se me permite só para complementar, é o seguinte, na nossa região, a maior parte dos produtores acabam mantendo os vínculos de emprego durante todo o período, safra e entre safra, justamente para ter a segurança que no período de safra ele vai ter trabalhador. Né? Diferente de outras regiões, aqui na nossa região, felizmente, faltam pessoas para trabalhar. Então, existem mais postos de trabalho do que trabalhadores capacitados para as atividades. Então, o produtor, por vezes, ele mantém os contratos anuais para garantir que no período de safra, então, ele tem a mão de obra necessária. O que não lhe garante absolutamente nada, né? Porque não é raro acontecer de chegar no período de safra, o trabalhador pedir demissão porque teve uma outra proposta de emprego, enfim, e acaba não se prestando ao fim, né, que o empregador tinha ao manter o contrato. O contrato intermitente, por sua vez, ele tem a multa de 50% sobre o valor que o trabalhador viria a receber, ou seja, sobre aquela proposta, aquele período que ficou estabelecido como sendo reativado o seu contrato, que o empregado deve pagar se ele não se apresentar no prazo. Né? Isso é uma maneira de fazer com que o trabalhador efetivamente esteja à disposição no momento que for necessário para o empregador. Né? Então, isso é diferente do contrato normal, que nós não temos nada. Tem um aviso prévio, né? Mas a gente já tem estabelecido isso, que quando tem um novo emprego, acaba o empregador, né, não fazendo nem o desconto desse aviso prévio, e acaba ficando sem a mão de obra na hora, né? O que a gente chama de ficar na mão, né? Na época que ele mais precisa. Então, esse contrato intermitente é uma oportunidade para o produtor não ter que pagar os salários do período integral, sem que houvesse a necessidade da prestação de serviços, sem a necessidade de pagar verbas rescisórias, né? Mas com a possibilidade de ter o trabalho efetivamente no período efetivo, né, da necessidade. O que a gente, né, também pode tratar como uma coisa que seja ruim para o trabalhador, né? No sentido de que ele só vai ter trabalho em datas específicas, né? Mas, como eu lhe falei, aqui na nossa região nós não temos tanta essa dificuldade, né, de encontrar os postos de trabalho. E como nós temos mais de uma safra e mais de uma cultura em cada safra, por exemplo, né, soja, algodão, milho, feijão, enfim, amendoim agora está sendo produzido aqui na nossa região, a gente está percebendo que então é possível, né, trabalhar com essa sazonalidade de uma maneira um pouco diferente do que vínhamos fazendo até então. Perfeito. Você me deixou duas deixas aí, porque assim, a gente sabe que o movimento sindical é muito forte no meio rural. E com a reforma, a gente percebeu que houve até, inclusive, uma inversão, porque deu a possibilidade do produtor ele negociar o contrato direto com o funcionário, com o colaborador. Como é que fica o papel, qual é o papel do sindicato nessa equação? No caso de, ainda mais agora com relação ao Covid,
demissão ou não demissão, suspensão de contrato, quando for o caso, né? Agora não é, porque agora é safra. Mas é preciso dar anuência, precisa ter anuência do sindicato, é preciso consultar, comunicar qual é o procedimento, como é que ele está nessa equação. Vamos dividir isso por partes, porque senão eu vou fazer uma salada mista e daqui a pouco vai ter gente dizendo, opa, para, não entendi nada. Vamos tentar trabalhar isso dividido, né? A questão dos sindicatos. Com a reforma trabalhista, incontestavelmente, os sindicatos perderam força. Não há mais a obrigatoriedade da contribuição sindical, como sempre aconteceu. Isso, sem sombra de dúvida, é um prejuízo, especialmente aos sindicatos dos trabalhadores, né? Negar isso, né, seria a gente fechar os olhos para a realidade. Eu acho que a gente não pode trabalhar dessa maneira. Aonde que eu vejo a importância dos sindicatos e a necessidade de manutenção dos sindicatos? Sem sombra de dúvida, tanto a CLT como a Constituição Federal exige para algumas questões específicas a negociação coletiva. E aí, apesar de o sindicato restar enfraquecido economicamente por conta da inexistência de obrigatoriedade nós vamos dele permanece, né? Não é possível estabelecer algumas questões sem observar a concordância, né? A tratativa de forma coletiva entre sindicatos, patronal e de empregadores. Então, sobre esse enfraquecimento, me parece que ele é econômico, e aí, né, eu não trabalho com os trabalhadores, portanto, né, não tenho nenhum envolvimento com os sindicatos de trabalhadores, mas se vale a dica, eu entendo que os sindicatos devem se tornar mais efetivos e fazer as associações, que é uma maneira de manter, né, a necessidade dos sindicatos e também o custeio, né, das suas atividades para que eles possam se manter fortes. Eu estou vendo aqui uma pergunta da Lia. Oi, Lia. Ela tá falando que essa também era dúvida dela, né? Porque ela era contratada dizendo que sempre era contratado pelos sindicatos. Então, essa questão dos sindicatos, então eu vejo assim, existe um enfraquecimento econômico, sim, mas a importância deles permanece. O que eu acho é que, assim como todo mundo está tendo que se reinventar, os sindicatos também terão que fazer isso, né? A gente sabe, inclusive aqui na nossa região, temos notícias de sindicatos que os trabalhadores não se associam ao sindicato, faziam o pagamento da contribuição obrigatória, mas não tinha vinculação ao sindicato, e isso é muito comum. Aqui na nossa região não existe esse movimento forte de sindicatos, né? Mas essa associação é o que vai fazer o sindicato se manter economicamente. Então, os sindicatos terão que rever, né, os seus posicionamentos, rever, né, as suas atuações, a demonstração para os seus sindicalizados da importância de sua existência. Caso contrário, eu não tenho dúvida de que o sindicato sairá enfraquecido e também isso vai impactar nas negociações coletivas. Sobre a questão do Covid... Desculpa, Dani, pode falar. Não, pode falar. Não, pode falar que depois eu complemento, sem problema. Eu só queria pedir para as pessoas mandarem perguntas. Gente, manda pergunta, faça seu questionamento, porque aqui a gente está tratando de questões bem interessantes. Inclusive, tem uma que eu quero fazer aqui, que a resposta eu sei que é grande. Pode falar. Então, continuando, né? Sobre a questão do Covid, né? A gente viu na televisão ali que o ministro Lewandowski fez a suspensão, né, da aplicação do artigo 29, eu acho que 31, da medida provisória 927, né, que tratava especificamente, né, sobre a exclusão, né, do coronavírus, Não, porque foi uma medida provisória... Da contaminação, desculpa, me fugiu a palavra. A contaminação pelo Covid como não empresarial, não tendo vinculação com a empresa, né? Não sendo uma doença ocupacional. É o que dizia o artigo 29, né? Esse artigo está suspenso.
desde a edição, né, dessa medida provisória, automaticamente isso me trouxe, né, a reflexão de que aquele pedacinho depois, exceto, né, exceto se comprovado o nexo de causalidade, ele já me trazia, né, uma sinalização de que o empregador não pode simplesmente cruzar os braços com relação a evitar, né, a contaminação em seu estabelecimento, simplesmente porque não se tratava de doença ocupacional. Esse artigo restou suspenso, né, e mais um motivo, né, para os empregadores ficarem absolutamente alertas, porque uma vez havendo a contaminação dentro do seu estabelecimento, cabe a ele comprovar, né, que não há o nexo de causalidade. A gente chama, né, de que houve a ruptura, né, do nexo de causalidade. Ou seja, dentro do estabelecimento não tem mais ninguém infectado, o estabelecimento tomou todas as medidas necessárias ao enfrentamento, a evitar a contaminação, a higienização foi feita tantas vezes por dia, todos os postos de trabalho sistematicamente higienizados com álcool 70, a impossibilidade de pessoas adentrarem ao estabelecimento sem máscaras, a disponibilização das máscaras para os trabalhadores, enfim, aquelas coisas que a gente já vinha conversando antes, devidamente registradas. E aí, por isso que eu disse antes, temos que registrar. Por quê? Porque se acontecer de algum trabalhador restar infectado dentro do estabelecimento ou fora, a responsabilidade do empregador vai decorrer, né, dessa ausência das medidas, dos protocolos orientados, né, pelas autoridades sanitárias. E então, por isso que a gente tem que demonstrar que se fez o que era preciso ser feito, né? E apesar disso, a pessoa se infectou e aí talvez então isentar a responsabilidade do empregador. Já com relação às demais situações, né, o trabalhador que se infectou em outro local, é lógico, é a mesma situação, rompe o nexo de causalidade e aí o empregador também não vai ser declarado, né, responsável para a reparação, né, desse prejuízo, seja pelo período que ficou afastado, seja pelo dano moral, ou até nos casos de falecimento mesmo dos trabalhadores. Um caso bem comum é as situações dos hospitais, né? É impossível, né, a pessoa que trabalha lá dentro, que esteja infectado, o hospital comprovar que houve o rompimento do nexo de causalidade, porque ele está efetivamente exposto, né, muito embora, né, todas as medidas possam ser tomadas, mas nos hospitais, em vista, né, da intensidade do contato com o vírus, me parece que não é possível a gente entender que não há responsabilidade do empregador. Não Mas, sei assim, se te respondi, Dani. É complicado essa questão da condição de responsável ou não, porque a gente não sabe de fato se veio da convivência familiar ou de uma outra convivência, ou de fato veio do trabalho, porque já que todo mundo contamina todo mundo, fica esse nexo de causalidade cada vez mais comprometido, né? Concordo totalmente. E quando eu ouço, né, uma série de empresários, inclusive na nossa região, e com toda razão a gente compreende, né, que existe essa necessidade de trabalho para que as empresas também sobrevivam, para que a economia também prossiga saudável, a gente compreende tudo isso. Agora, ao abrir o seu estabelecimento, você assume para você o risco. Essa é a preocupação, né, que eu sempre tenho, porque é justamente isso, né, Daniela? Fica difícil você definir onde a pessoa foi contaminada, né? Se foi em casa, se foi no supermercado, se foi na feira, se foi no parque, enfim, né? Em qualquer lugar onde ela possa ter frequentado. Então, é muito difícil para o empregador garantir que não foi no seu estabelecimento. E aí, quando fala, né, daquele artigo 29, que exceto se comprovar o nexo de causalidade, nós estamos falando de uma responsabilidade subjetiva. Em direito quer dizer que, se comprovar que houve um ato ilícito do empregador, né, então ele responde. Por isso que eu digo para registrar, ok? Por quê? Porque quando o empregador cumpre com todos os protocolos recomendados, em tese, ele não é responsável. Porque justamente por essa questão que você comentou, pode ser infectado em outros lugares, fica muito amplo, né? Essa hipótese, né, de
de contaminação. Doutor Jair Rodrigues está perguntando, a contaminação do empregado entra no rol de doenças ocupacionais? Enfim. Então, doutor Rodrigo, é isso? Doutor Jair Rodrigues. Jair Rodrigues. Doutor, excelente a tua pergunta, né? E essa pergunta eu te confesso que eu me faço também muitas vezes. Pela medida provisória 927, suspensa no momento, aplicabilidade suspensa no momento, não posso te dizer o que vem para frente, a contaminação pelo Covid não seria doença ocupacional, exceto, né, o que está dizendo o artigo 29, se comprovar um nexo de causalidade. É o caso específico dos hospitais. Dentro do hospital, há pessoas infectadas, a probabilidade de infectação dos trabalhadores do hospital é maior do que aqui no meu escritório, no seu, no fórum, né, enfim. Ok? Então, assim, nesse momento, não é doença ocupacional pelo artigo 29, embora suspenso. Então, vamos assim, pela medida provisória, não é doença ocupacional, mas nesse momento esse artigo está suspenso. Ainda não sabemos. Eu entendo que, se isso vier para a justiça, eu acho que vai ser analisado caso a caso, e me parece que a questão vai ser analisada pela responsabilidade subjetiva, pelo menos não nos locais de maior tráfego de doenças de pessoas infectadas, né? Que é o caso de clínicas, laboratórios, hospitais, enfim. Agora, nos empreendimentos empresariais e nos produtores rurais, me parece que, a priori, a responsabilidade vai ser subjetiva, ou seja, se não cumprir com as recomendações, pode ser, então, declarada a responsabilidade do empregador. Não sei se te respondi, Jair. Qualquer coisa, complementa aí, por favor. Comenta aqui embaixo. Eu tenho uma pergunta, assim, bem ampla, porque uma coisa que você falou muito, você falou sobre oportunidades que veio junto à reforma tributária de 2017. E eu queria saber quais oportunidades, de fato, para redução de custos, principalmente com relação à folha de pagamento dos empregadores, aconteceu ou devem ser melhor aproveitadas pelo agronegócio. Dani, eu já te respondo. Eu estou vendo uma pergunta aqui, que eu vou ter que pôr o óculos, senão eu não vejo o nome. Não, eu faço. E nos casos dos frigoríficos, caso os empregados sejam lá contaminados, não configura doença ocupacional? A doutora Maria Tereza Capra, minha colega de faculdade. Tudo bem, doutora Tereza? É um prazer te ouvir aqui, te ver aqui, saber que você está nos assistindo. A questão dos frigoríficos, Maria Tereza, você me coloca numa saia justa danada, eu trabalho para frigorífico, e você vai e me pergunta justamente isso, e eu estou sabendo por quê, mas enfim, vamos lá, Tereza. É assim mesmo, né? A gente se dispõe a falar e você tem que falar. A situação do frigorífico é a mesma de qualquer outro lugar, ok? Se houver a contaminação dentro do estabelecimento, ficar caracterizado que não foram tomadas as medidas necessárias para evitar a contaminação, né? O refeitório não tomou os cuidados, os banheiros não tomou cuidado, os postos de trabalho não foi feita a higienização constante, não foi feita a verificação de temperatura de trabalhadores e manteve pessoas contaminadas e com febre no estabelecimento, vai responder. Esse é o fato, né? E isso serve para todos, isso serve para a loja, isso serve para o supermercado, isso serve para o posto de gasolina, serve para o frigorífico também, né? Então, por isso, né, os frigoríficos, eles têm uma prevenção já metodologicamente ativa, porque eles têm uma necessidade do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura faz um controle intenso sobre a atividade frigorífica, justamente porque se trata de alimento, existe um perigo muito grande de contaminação alimentar de toda a sociedade, então o Ministério da Agricultura está dentro do frigorífico. Me parece que a atividade frigorífica, não defendendo especificamente, né, a quem eu atendo, mas assim, a atividade frigorífica, ela tem um controle maior do que a grande maioria das atividades,
justamente porque o Ministério da Agricultura está dentro do frigorífico fazendo essa fiscalização. Então, não há possibilidade de dentro do frigorífico trabalhar sem a utilização de EPIs, né? Portanto, isso faz com que essa contaminação seja menor, porque existe a utilização de luvas, existe a necessidade, né, de uma parada a cada 1h40 de trabalho. Então, todas essas questões, elas ajudam, né, na eliminação, né, dos riscos para os trabalhadores. Agora, o frigorífico é atividade essencial, está trabalhando, né? Então, pode acontecer a contaminação. Se eu não me engano, a portaria 324. Eu também trabalhei, eu também tive cliente frigorífico. Então, mas assim, ó, os frigoríficos estão trabalhando. O risco é maior? Claro, todo mundo que estiver trabalhando agora tem um risco maior, o que não acontece com quem está fazendo home office em casa, né? Pelo menos não deveria acontecer, né? Pelo menos não ficaria nenhuma caracterização, né, dessa doença ocupacional. Agora, a questão dos trabalhadores serem contaminados no estabelecimento, me parece que essa prova é muito difícil de ser feita. Sinceramente falando, se a gente trabalhar na perspectiva do artigo 29 da medida provisória 927, que a gente, né, trata que não é doença ocupacional, exceto se ficar caracterizada o nexo de causalidade. O que é o nexo de causalidade? Esse liame, né? Essa vinculação entre a doença e a atitude do empregador, né? Então, quando é que vai haver isso? Quando o empregador agir mal, quando o empregador deixar de cumprir as normas de segurança, né? Agora, em outras hipóteses, né, ao que estava previsto e no momento suspenso, isso vai ser avaliado caso a caso, né? Agora, situações específicas, né? Entrou alguém contaminado, com febre, o empregador deixou trabalhar. Parece que ele está assumindo aí um risco tremendo, né? Aquelas coisas que eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Inclusive, assim, eu particularmente sempre tenho recomendado, né, que na medida da possibilidade, que a gente sabe que isso também não está disponível, né? Aqueles termômetros, né, que você faz a medição de temperatura à distância, né, na testa da pessoa, no pulso da pessoa. Na medida da possibilidade, é preciso que o empregador disponha desse recurso. Para quê? Para evitar ao máximo, né, que pessoas contaminadas adentrem o seu estabelecimento e aí contaminem seus trabalhadores, seus clientes, enfim. Não sei se te respondi, Maria Tereza, mas eu espero que sim, qualquer coisa, complemente aí, por favor. Dani, tu me desculpa. Você... Não, eu só queria colocar uma questão dos benefícios, né? Não, com relação aos frigoríficos e com relação... Porque, assim, a tendência, existe uma tendência, mesmo que não seja agora, mas daqui a 1 mês, 2 meses, é que outros setores voltem também a funcionar. E deve funcionar com essas mesmas medidas de segurança. Então, assim, quem está planejando voltar já precisa ficar, né, preparado para esse momento. Que pode ser responsável ou não. Aí você vai ter que assumir o seu risco. O empreendedor vai ter que assumir o seu risco. E na verdade, Dani, eu vou até além, sabe? Porque me preocupa bastante, que nem aqui na nossa cidade, né? Eu tô vendo as pessoas, né, trafegando naturalmente, muita gente até sem máscara, embora o governo do estado tenha determinado que o uso de máscaras é obrigatório, inclusive sob pena de multa, mas a partir do momento que se abre o estabelecimento, se está colocando para dentro um risco, né? Abre-se a porta para o risco também. E aí, com relação aos trabalhadores, mas não só, né? Me parece que com relação a clientes também. Por exemplo, salões de beleza. Né? Salões de beleza, eles estão cumprindo todos os protocolos, né? Pelo menos onde a gente frequenta aqui, é dessa maneira, né? Ótimo. Agora, se acontecer de 2 ou 3 pessoas restarem contaminadas e essas 2 ou 3 pessoas frequentarem o mesmo salão de beleza, por exemplo, a probabilidade de configuração desse nexo de causalidade é bastante grande. Não sei se você concorda, né? E aí, quando o empregador abre seu estabelecimento sem tomar as precauções devidas, ou mesmo tomando, ele tem que entender que ele está correndo risco. Né? Por quê? Porque eventualmente pode entrar alguém com febre, alguém que já esteja contaminado, alguém com alguns sintomas, mas que
talvez, né, por descuido pessoal, não comunique isso e adentre aos estabelecimentos. Da mesma forma, lojas, né, lojas de roupas, lojas de calçados, né, cosméticos, enfim, todas essas questões que hoje, se a gente for avaliar, né, friamente, é um risco muito grande para o empresário abrir o seu estabelecimento. Ah, mas é necessário para não quebrar a economia. Sim, concordo, sem sombra de dúvida, concordo. Porém, nós não podemos fechar os olhos para essa questão, que é um risco que o empregador está assumindo, o empresário está assumindo frente aos seus trabalhadores, frente aos seus consumidores. E eu acho que esse alerta é importante que a gente faça. Antes eu te cortei, Dani, sobre a tua pergunta, né? E aí, Não, se você perfeito. quiser reformular, se as pessoas perderam, Tá. eu acho que eu ainda lembro, mas Tá. seria Sobre as interessante. oportunidades que você citou bastante no início, você falou que a reforma trouxe oportunidades, que inclusive até o Covid trouxe algumas oportunidades que também não digamos assim, não estão assimiladas para o setor do agronegócio. Sobretudo com relação à parte trabalhista e com relação ao custo, né? Redução do custo de pagamento dos empregadores. Então, fala um pouquinho dessas oportunidades que eu acho legal porque a gente falou só genericamente, então acho melhor a gente entrar a fundo agora nessa questão. Então, vamos lá. A questão das oportunidades, Dani, eu sempre avalio da seguinte maneira. Cada caso é um caso e cada caso tem, às vezes, mais ou menos oportunidades, dependendo das necessidades de cada um. Mas, falamos antes sobre o trabalho intermitente, né? O trabalho intermitente é uma inovação trazida pela reforma trabalhista, que é uma oportunidade, sim, de redução de custos, né? Na perspectiva de que os contratos ficam suspensos quando não há necessidade de manutenção do trabalhador ativo para a atividade negocial do produtor, naqueles períodos especificamente de entre safra. Mas existem outras oportunidades, como é o caso do banco de horas. A própria medida provisória 927 também tratou do banco de horas, inclusive com a possibilidade de estabelecimento do banco de horas por meio de acordo individual, né, o que já vinha sendo tratado na reforma trabalhista. Aqui faço um parênteses, né? Eu particularmente recomendo que se faça isso via acordo coletivo. Já fecho parênteses e depois eu volto ao assunto. Mas essa questão do banco de horas é um elemento extremamente importante para o agronegócio, especialmente porque é uma atividade sazonal. E por ser sazonal, evidentemente, nós temos períodos de grande necessidade de trabalho e outros períodos com menos, o que haveria a possibilidade de compensação. Pela reforma trabalhista, o banco de horas pode ser feito em até 6 meses, né? O que antes vinha sendo discutido de 1 mês, de 1 semana até a possibilidade de compensação de jornada. Agora, com a reforma trabalhista, temos 6 meses para fazer essa reposição, o que é bastante salutar para o agronegócio, porque a safra é mais ou menos isso o período que a gente teria para fazer, então, essa compensação com folgas ou redução de jornada. Mas as medidas provisórias, a medida provisória 927, ela trouxe uma possibilidade ainda maior, que é a possibilidade dessa compensação a longo prazo, né? Não existe mais esse prazo somente de 6 meses, mas a possibilidade de até 2 anos para compensar, né? Isso é naturalmente uma possibilidade grande. Para o agronegócio, talvez não seja interessante na perspectiva de que ele, nos 6 meses, ele dá conta de resolver. Mas, se houver a necessidade, então, ainda assim, ele teria essa possibilidade, né? Outra coisa que eu sempre percebo, Daniela, e é o que eu sempre acho que é a pérola, né? O grande achado, né? Dessa reforma trabalhista para o agronegócio é a caracterização do prêmio ou dos abonos como não salariais. O que é isso? No nosso agronegócio, nós temos bastante situações onde o empregador
ele dá uma premiação, dependendo do resultado da sua colheita, do resultado da sua safra, aos trabalhadores que lá se ativaram, alguns, né, com algumas condições diferentes, mas com um ganho em produto. Né? Aqui nós normalmente temos situações de contratos de trabalho, onde existe o valor específico do salário, a remuneração normal, e aí, no final de cada safra, né, existem contratos que os empregadores dão um prêmio. O próprio sindicato rural fez na convenção coletiva, né, com o sindicato rural, o sindicato dos trabalhadores fez com o sindicato rural o estabelecimento dessa caracterização do prêmio. Por quê? Porque isso aqui na nossa região, ele é comum. É bastante comum que se trate, então, essa premiação, eu não vou chamar gratificação, porque gratificação é outra coisa, né? Mas esse bônus, né? Esse presente, né? Que o empregador dá ao seu empregado, dependendo do resultado atingido e que vem efetivamente do trabalho, né? Daqueles que lá se ativaram. Esse prêmio, ele, pela reforma trabalhista, sofreu uma alteração bastante importante, que é essa declaração, né, colocando uma pá de cimento mesmo, não é só de cal, mas de cimento, para encerrar essa discussão que a gente tinha sobre se esse prêmio era comissão, não era comissão, se isso era salário, não era salário. Alguns municípios vizinhos aqui, que não estão da base territorial do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sorriso, enfrentavam bastante dificuldade porque não tinha essa previsão do prêmio nas suas convenções, e aí às vezes algum produtor tinha fazendas na localidade de Sorriso e outras fazendas em municípios vizinhos, e aí acabava toda essa discussão e essa dificuldade para o produtor. Quando veio a reforma trabalhista, que declarou que esse prêmio, né, então essa quantia que é dada de produto para o trabalhador ao final da safra, né, dependendo do resultado atingido, isso ficou claro que, então, a partir, né, da reforma trabalhista, né, de 2017, esses valores não são caracterizados salários. Qual é a diferença disso? Se não é salário, não impacta em outras verbas, 13º, férias, FGTS, horas extras, enfim, não tem uma repercussão sobre os encargos trabalhistas, não tem uma repercussão sobre todos os direitos trabalhistas devidos aos trabalhadores. Então, esse é uma modalidade que facilita o agronegócio, reduz custo para o agronegócio, né, que garante que o trabalhador também seja compensado por seu esforço maior, né, na medida do resultado que apresenta na colheita, e isso também faz com que o empregador não seja tão onerado. Então, esse é uma grande redução de custo. Porém, né, não podemos esquecer que esse prêmio é uma liberalidade do empregador, ou seja, ele faz se quer, né? Mas uma vez optando fazer, o que a gente sempre recomenda é que o empregador tome o cuidado de deixar muito claro o que ele espera ordinariamente, ou seja, o que é regra e o que é extraordinário. Porque o prêmio ele só vai ser concedido se for extraordinário, é um presente. Né? Você está tá recebendo uma retribuição pelo algo a mais. Essa é a ideia do prêmio. E aí eu sempre sugiro, por exemplo. Pela produtividade, por exemplo, né? Acima de 55 sacas por hectare, você vai receber X sacas de prêmio. Né? Esse poderia ser um critério bastante claro. Né? Então, o ordinário seria 55 sacas. O que vier acima disso, então, seria o extraordinário, que vai possibilitar o trabalhador de receber esse algo mais, esse presente. E esse é uma maneira de oferecer ao trabalhador uma remuneração efetivamente mais alta, né? Dar um poder de compra para esse empregador fabuloso, para esse empregado, desculpa, fabuloso, porque ele recebe, é como se ele tivesse uma poupança, né? Que ele recebe a cada final de safra, né? Ou às vezes uma vez por ano, mas aqui em geral é uma parte de soja, uma parte de milho, quem trabalha com soja e milho,
e ele recebe esse plus, né? Só que o empregador precisa tomar o cuidado de ter isso muito claro, porque senão, efetivamente, pode caracterizar salário, salário por fora, comissão, gratificação, e aí ele vai sofrer com todos os encargos decorrentes. Isso vai impactar no pagamento de horas extras, isso vai impactar no pagamento de 13º, FGTS, aviso prévio, enfim, todas as demais verbas, tá? Então, assim, a nossa recomendação é atualize-se, né? Atualize o seu departamento de pessoal, aproveite as oportunidades que a reforma trabalhista trouxe, né? Aproveite as possibilidades trazidas pelas medidas provisórias para esse período, caso seja o caso, né, da sua empresa de ter alguma dificuldade nesse momento de crise, né? Então, é preciso que seja aproveitado. A reforma trabalhista de 2017, nós estamos em 2020, e eu ainda tenho clientes que ainda não fizeram as adaptações, né? E isso é muito, muito complicado, porque existe uma norma, existe uma possibilidade de redução de custos e nem todo mundo utiliza, né? Nós ainda vemos no Brasil empregadores que fazem o pagamento de salário por fora, né? E a gente sabe que isso é absolutamente ilegal. Uma vez sendo comprovado, o empregador vai pagar todas as demais verbas com base naquele salário. Isso vai ter um passivo trabalhista bastante grande. Isso pode impactar, inclusive, na viabilidade do negócio, porque eventualmente esses custos não foram calculados, né, previamente. Mas hoje ele tem todas as possibilidades de regularizar, né? Uma série de coisas, tudo ainda não, ainda precisamos de outras questões, né? Mas uma boa parte, a medida provisória, a reforma trabalhista já nos trouxe de possibilidade e faz com que a gente possa utilizar, cumprir a legislação e ter redução de custos. É o que todo mundo quer, não é? Me parece que qualquer empresário sonha com isso, né? Eu quero reduzir custos, ter mais lucro, né? E cumprir a legislação, né? Então, eu acho que é uma questão de adaptação mesmo, né? De verificar o seu negócio, né? Adaptar as questões da reforma trabalhista e dessas medidas provisórias para o seu negócio, para fazer com que você possa reduzir os custos. Doutora, obrigada. Olha, a gente está chegando ao final. Na verdade, assim, foi rápido, muito rápido. É muito rápido, a gente está chegando ao final, daqui a pouco a ferramenta derruba a gente. Então eu queria pedir, né, o pessoal que tiver dúvida, questões, assim, doutora Lara está aqui no Instagram, sigam ela, converse com ela. A gente vai deixar o vídeo gravado. Essa semana ainda a gente vai colocar no YouTube para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Quero agradecer a doutora Lara e pedir que ela faça as palavras finais. Daniela, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite que você me fez. Confesso que tremi bastante, continuo, acho que tremendo. Foi uma oportunidade. Eu sempre brinco que eu sou um dinossauro, né, Dani? Eu já sou de outra época, essas tecnologias não são as coisas que a gente está acostumado, mas fica a dica, inclusive eu sei que tem colegas nos assistindo, não tem saída, gente. A gente precisa enfrentar essa câmera. A gente vai ter que fazer isso, né? A gente está trabalhando já com audiências telepresenciais. A nossa vara do trabalho aqui de Sorriso, nós estamos fazendo as audiências de conciliação telepresenciais. Já nos foi dito, né, que a intenção é que passemos a fazer também as instruções, né? Tem todos os debates que vêm em decorrência disso, mas o fato é esse, né? Estamos fazendo sustentações orais telepresenciais, então é isso aí, né? Quando a Daniela me convidou, eu disse, meu Deus, e agora como eu faço? E aí eu tive que aceitar e agradeço muito, né, pela oportunidade, porque é isso, né? A gente vai fazer isso daqui para frente com muita frequência, né? Obrigada, Daniela, você é fantástica. Eu só gostaria, né, de fazer um comentário. A Daniela, ela tem uma série de dicas fundamentais
Sinceramente, Daniela, eu já assisti muita coisa sua e eu sou sua fã de carteirinha e de bandeirinha também. A Daniela, ela trabalha, né, com essas questões do marketing jurídico, né, mas ela tem essa preocupação, né, de levar a informação, não tratar disso, né, comercialmente, né, e eu acho isso fundamental. Ela tem um cuidado, né, com as orientações que ela dá, um cuidado muito ético, né, a ética está acima de tudo. E eu acho isso muito válido. Daniela, de coração, muitíssimo obrigada. Os nossos ouvintes, né? Agradeço, né, a participação. Coloco à disposição, né, o Messenger, o meu e-mail. Peço para a Daniela colocar depois para vocês. Quem tiver dúvidas, eu preparei, né, uns e-books sobre as medidas provisórias, um material muito simplificado. Realmente, a gente apenas usa isso para os clientes, mas não há nenhum problema se algum de vocês quiser ter acesso a esse material, mande um e-mail que a gente compartilha. Eu vou mais ainda, eu vou colocar isso na comunidade do Telegram, porque quem tiver interesse sinaliza e a gente já dá. Ótimo.